Boa noite, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. A mensagem da cruz é o centro da nossa vida cristã. É o que nos trouxe até Cristo, é o que nos firma na presença de Cristo e é o que nos dá a esperança de permanecer com Cristo até o fim, por toda a eternidade. Essa é a mensagem que chegou até nós. A cruz de Cristo, mas uma cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Porque Ele não está mais lá, mas Ele está entre o seu povo, conduzindo a tua igreja até o momento em que a igreja estará juntamente com Ele nos céus. Amém? É isso que nós devemos sempre ter em mente. E principalmente num culto de celebração da ceia do Senhor, é o que devemos trazer à memória. A cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos meditar em algo que nos leva até a cruz, mas um pouco antes da cruz. Hoje nós meditaremos sobre a mesa do Senhor, a mesa da ceia. E o tema da nossa mensagem será: o que te traz à mesa? O que te traz até este momento de celebração da ceia do Senhor? Nós estamos aí, e talvez não tenha sido coincidência, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós chegamos, né, ao capítulo 11, na segunda parte, porque nós já falamos da primeira parte do capítulo 11, onde justamente Paulo fala da ceia. O momento que foi entregue a ele pelo próprio Cristo, ensinado, e aquilo que ele aprendeu de Jesus ele trouxe e ensinou à igreja. O capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Nós falaremos dele logo mais. Mas agora eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14 até o 16. Lucas 22, de 14 ao 16. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, nosso eterno e amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento em que a Tua igreja pode se reunir e ofertar esse culto a Ti, entregando a Ti, ó Pai, as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, todo o que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de esperança, ó Pai, de ânimo, de tudo o que o Senhor tem cuidado de nós, de gratidão, ó Pai, tudo nós podemos, nesse momento em que reunimos aqui como corpo, como igreja, entregar esse louvor, honra, adoração ao Senhor. Nós, ó Pai, te agradecemos por esse momento, ó Pai, em que podemos
ministrar a ceia, estarmos juntos, ó Pai, relembrando desse sacrifício pago em nosso lugar, e clamamos ao Senhor, que o Senhor sempre seja o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor, tudo que somos e tudo que temos possa continuar pertencendo a Ti. Nós Te louvamos, ó Pai, por esse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, ele vai trazer a seguinte instrução à igreja, daquilo que nós já entendemos o que é a ceia, que é um memorial com um propósito. Um memorial para que nós não nos esqueçamos de algo que foi feito por nós, como já foi dito aqui desde o início do culto, tanto pelo dirigente como pelos os louvores cantados, algo que Jesus ali pagou um preço da qual nós não poderíamos pagar, como muito bem foi falado hoje na nossa EBD. Então, esse memorial sempre vai nos lembrar deste momento, e Jesus, ele diz assim, que para que nós possamos fazer isso, sempre que nos reunirmos, para não nos esquecermos até que ele venha. É um memorial com o propósito de um momento que será eternizado. Esse momento, como Jesus diz aqui, não só Lucas, mas todos os 3 evangelhos sinóticos, eles relatam praticamente a mesma situação ali no momento de ceia, em Jesus dizendo: vocês vão celebrar essa ceia comigo, e eu desejei muito esse momento com vocês, mas vocês não farão mais até que esse momento se cumpra no reino dos céus. Ou seja, nós teremos uma ceia, um momento de um banquete perfeito lá no céu, juntamente com o Cristo ressurreto. Esse momento que será eternizado para todo o sempre. Mas o nosso tema, o que te traz à mesa, eu quero refletir com os irmãos no seguinte ponto. Nós temos o relato ali de Mateus, de Marcos e Lucas, e eles, quando eles relatam esse momento de ceia, eles relatam que Jesus, ele reuniu os seus discípulos, pediu para que eles preparassem o local, reuniu os seus discípulos, e ali ele sentou junto com os seus discípulos, e nós temos o relato de que Paulo relembra a igreja ali, de ele dizendo que este é o meu corpo, que é partido por vós, este é o meu sangue, o propósito dos elementos da ceia, e isso é bem relatado entre os 3 evangelhos. E ali também ele relata o momento, ou que alguém ali entre eles, e os 3 enfatizam mais essa parte, de que alguém ali daquele meio o trairia, e cumpriria assim o que estava escrito como profecia. Mas nós podemos ficar pensando assim, e eu já ouvi uma pessoa pregando, dizendo assim: como eu gostaria de saber, assim, o que eles conversaram, porque não era, naquele momento, não era simplesmente como nós hoje celebramos a ceia, mas era realmente um momento de sentar e compartilhar uma refeição. E ali, daquela refeição, como era a Páscoa antiga, no Antigo Testamento, ali Jesus institui a nova Páscoa, a nova celebração, da qual hoje nós celebramos como a ceia do Senhor. Mas era sentar à mesa, era passar um tempo junto, era compartilhar a refeição, era ali dialogar e estar ali grato por algo que Jesus tinha libertado o seu povo no Antigo Testamento. E graças a um dos discípulos, nós temos esse relato do que eles conversaram ali. Então, muitas vezes nós não nos apegamos a esse momento e ficamos pensando, o que será que foi, qual o motivo do diálogo deles ali, o que eles conversaram, porque era um momento tenso, né? Porque a partir dali Jesus já saiu para cumprir toda a profecia sobre a paixão de Cristo. E João, no seu evangelho,
ele não focou o relato do momento da ceia. O momento em que Jesus parte o pão e o momento em que Jesus oferece o cálice, o momento em que ele ali institui a ceia. Mas João, ele focou no relato do que Jesus passou aos seus discípulos sentado à mesa juntamente com eles. E João, ele teve ali uma direção do Espírito Santo para nos deixar textos que hoje são primordiais para a nossa fé, primordiais para a nossa caminhada cristã. João, ele relata ali daquela conversa 5 capítulos do seu evangelho. Ele começa ali a partir do capítulo 13 e vai até o capítulo 18, relatando toda essa conversa, todo esse momento, tudo que Jesus passa de instrução para os seus discípulos, para que eles permanecessem firmes a partir do que aconteceria com ele. O interessante é que Lucas, ele relatou que quando chegou a hora, os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Estavam ali reunidos todos eles. Reclinaram-se à mesa junto com Jesus e eles ali iam participar desse momento de comunhão. O momento de assentar à mesa naquela cultura era o momento das pessoas que eram mais chegados uns aos outros. Era um momento de comunhão mesmo. Na cultura ali, ninguém chamava alguém para compartilhar uma refeição junto se não tivesse uma afinidade, se era realmente um momento de mostrar a afinidade que existia, a comunhão que existia entre as pessoas. Quando nós pensamos nesse momento, Jesus, ele reúne os seus discípulos e a primeira atitude dele, e João vai relatar no capítulo 13 do seu evangelho, a partir do versículo 1, dizendo na segunda parte, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou, em outra tradução, mostrou-lhes então que os amava perfeitamente. Jesus, ele demonstrou com a sua atitude que realmente amava perfeitamente aqueles que estavam ali juntamente com ele. Ele levanta da mesa, pega uma toalha e vai fazer aquele momento em que todos nós ali conhecemos de lavar os pés dos seus discípulos. O momento em que Jesus, ele sendo o Senhor, ele sendo Deus encarnado, ele sendo aquele que tinha toda a glória, todo o poder, toda a majestade, ele se fez servo, como diz Filipenses capítulo 2, e ele vai até a mais baixa posição na questão ali do momento de lavar os pés dos seus discípulos. É tanto que nós conhecemos a palavra de Pedro, né? Jamais eu deixarei que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro, né, já diz assim, então não lava só os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, né? E aí Jesus dá umas exortadas em Pedro ali. Mas Jesus, ele demonstra ali, e a partir desse momento que ele faz, tem essa atitude, que ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz assim, eu dei o exemplo a vocês. Eu mostrei para vocês como vocês devem agir. Eu, sendo o Senhor, me fiz servo. Assim, vocês também devem fazer. Esse relato está ali no versículo 15 do mesmo texto do capítulo 13 de João. E a palavra de Jesus, o porquê disso? Porque ele diz assim, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. A mensagem que vocês vão pregar, aquilo que vocês vão falar, deve partir daquilo da qual vocês foram enviados para falar. O exemplo
que vocês levarão é de ser meus discípulos, e os discípulos devem ser como seu mestre. Assim como eu fiz, vocês também façam. Esse é um dos relatos que está ali naquele momento de ceia, naquele momento daquela assentar à mesa. Jesus volta para a mesa e nós temos o relato que nos deixa intrigado. Nós, como seres humanos, com aquilo tão precioso que nós carregamos em nós, que é o nosso orgulho, a nossa postura, aquilo que eu não posso me rebaixar, Jesus já tinha dado o exemplo de que o servo deve ir até a mais baixa posição, independente da pessoa que estava ali, porque quem estava ali que Jesus também lavou os seus pés, e acabando de lavar os pés, ele anuncia que alguém dali o trairia. Judas estava ali no meio. Judas estava ali dentro da palavra que João relatou, que Jesus, tendo-os amado, amou-os de maneira perfeita. Amou até o fim. Judas também foi um dos que estava ali, e Jesus lavou os seus pés. E a partir do versículo 18, João vai relatar que Jesus anuncia que um deles haveria de o trair, e ele anuncia que essa pessoa era Judas, e a partir dali ele dá a autorização para que o diabo faça o que estava designado para fazer, e usando um instrumento como Judas. Naquele momento, Jesus, ele demonstra para nós que Judas também foi amado. Judas também foi motivo do serviço, da servidão de Cristo. Foi motivo da cruz de Cristo, mas com um destino que ele estava já designado para isso. Outro momento também que nos traz a memória, e João deixa muito bem relatado, e é o que nós guardamos muito nessa caminhada cristã, é o anúncio de que tem um lugar preparado para o seu povo. Quando Jesus ele anuncia ali que ele estaria, a partir daquele momento, voltando para casa, voltando para o Pai, ele também anuncia que ele estaria ali preparando o lugar, e que há lugar para todos, né? Capítulo 14 de João, um texto bem conhecido, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que iria preparar lugar, mas o lugar já está preparado. E ali o texto que nós temos a convicção de que tudo está em Cristo, é que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Está relatado nesse momento, assentado à ceia, dando as instruções aos seus discípulos, no capítulo 14, a partir do versículo 6 do Evangelho de João. Mas, muitas vezes nós, com todas essas instruções, nós acabamos nos pegando como Filipe. Jesus, ele nos dá toda a garantia de que Ele está conosco, de que há um lugar preparado, de que você é amado porque você foi chamado para estar à mesa. Nós temos um hino que nós cantamos que nós éramos inimigo, mas agora nós assentamos à sua mesa, ou seja, foi restaurada essa comunhão. Não há mais separação. O castigo que nos traz a paz está sobre Cristo. Então nós temos essa garantia, mas muitas vezes nós estamos como Filipe, a partir do versículo 8, dizendo: mostra-nos o Pai. Nós queremos ver Deus, nós queremos sentir alguma coisa, nós queremos algo visível. E Jesus, dando a exortação a Filipe, diz assim: eu estou há tanto tempo com vocês. Ô igreja,
eu estou com vocês há tanto tempo, eu estou conduzindo vocês, toda a história, toda a sua vida, todo o cuidado, tudo que você necessita, eu estou com você todos os dias. Por que você fica clamando, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E a palavra de Jesus para o seu discípulo é: como você pode dizer isso? Nós precisamos nos policiar na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes nós nos pegamos como Filipe, dizendo assim: mostra-nos alguma coisa, ou mostra-nos, Deus, se revela a nós, se revela a mim, porque eu quero ver algo palpável para a minha fé. Eu quero ver algo realmente que eu possa ver os céus abertos e Jesus sentado no trono. E cuidado que se você tiver essa visão, provavelmente você estará como Estevão, já subindo, né? E a hora que ele viu os céus abertos, os anjos de Deus, Jesus levantando, era para vem. Então, cuidado com o que você pede. Apesar que o nosso anseio é estar com Ele, né? Mas como nós podemos muitas vezes dizer isso? Jesus, Ele está com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, é uma garantia. E isso independe da sua situação. Independe do momento em que você está passando. Seja bom, seja ruim, Ele está conosco todos os dias. O que cabe a nós? Experimentar essa presença, experimentar essa direção, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o versículo 15 do capítulo 14. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quando nós obedecemos os mandamentos de Jesus, obedecemos tudo aquilo que Ele nos instruiu, nós experimentamos de forma boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Isso também é um dos relatos que partiu desse momento de comunhão assentado à mesa. Jesus prometendo o seu Espírito Santo, prometendo que não nos deixaria órfãos, prometendo que nós teríamos o cuidado do Pai, prometendo que nenhuma caminhada seria tão pesada a ponto de nós não podermos suportar, porque Ele estaria conosco e Ele venceu o mundo. Nós temos o relato da videira também, nós sendo alimentados por esse Cristo, por esse Jesus, todas as bênçãos, todas as maravilhas partem dele, e isso é o que nos alimenta, os dons, toda a direção, todo o amor, todo o fruto do Espírito, partindo da videira e chegando até nós, os ramos, e a sua igreja sendo edificada. E nós temos vários relatos, irmãos, desse momento assentado à mesa. Como eu disse aqui, João relata 5 capítulos dedicados a essa conversa, a essas instruções de Jesus à mesa. A pergunta é: o que te traz à mesa? Alguns dos discípulos chegaram à mesa como? Como os discípulos chegaram à mesa? Como você tem chegado à mesa? Alguns chegaram, ou todos, né, chegaram como os discípulos, chamados para seguir o seu mestre, convidados por ele para estar lá, e viveram toda a caminhada de 3 anos, sendo ensinados por Jesus, dia após dia, na prática, na vida cristã, como eles deveriam agir, sendo instruídos por seu mestre por palavras e por atitudes, como relata Lucas lá em Atos. Então todos se achegam à mesa como discípulo. Mas, em um dado momento, em um certo momento, a mesa, ela revela quem cada um é. Quem cada um é ali, assentado à mesa. A mesa revela quem Judas era. Que ali, assentado à mesa,
existiria um que estava ali, sendo amado, sendo cuidado, sendo ensinado, mas o seu coração não estava ali. O seu coração estava nas riquezas do mundo, ou o que ele poderia receber de benefício, ou o que ele poderia tirar dali, daquele momento, ou daquela situação. E ali, quando ele se assenta à mesa, João vai relatar que o diabo já tinha colocado tudo que ele tramaria ali a partir daquele momento. A mesa também revela quem Pedro era. A partir daquele momento ali, e nós temos aquele relato em que Pedro fala assim, jamais te acontecerá algo, nós estaremos cuidando do Senhor, protegendo o Senhor, jamais que eu negarei ao Senhor, estou com o Senhor até o fim. E aquela palavra de Jesus a Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 meses tu me negarás. Parte ali, daquele momento assentado à mesa, começa a revelar Pedro. Imagine Pedro a partir dessa situação. João, também, ali assentado à mesa, começa a revelar o discípulo amado. O discípulo que poderia reclinar no peito de Jesus, entendendo toda a sua transformação, tudo aquilo que Jesus estava fazendo na sua vida, realmente absorvendo aquela mensagem, e lá na frente vai ser chamado pelos outros como discípulo amado. Também tem o relato da ceia, porque Jesus, quando ele diz que alguém haveria de o trair, o que os discípulos, e principalmente Pedro, já olha direto para João e, aí ó, você que tem mais intimidade, você que está mais perto, está mais próximo, pergunta aí, quem que é? Quem que vai? Por quê? Era o que estava mais próximo, era o que realmente estava demonstrando mais amor, é o que reclinava no peito de Jesus, e os discípulos pensavam, provavelmente para você ele vai falar. E os outros discípulos ali também. A mesa, no momento em que nós celebramos a ceia, ela revela com que coração nós chegamos aqui. Com que sentimento, com o que nós entendemos desse momento. Como foi muito bem dito aqui a partir da direção e dos cânticos, o que nos traz aqui, o que eu entendo, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu cheguei aqui, e a partir de chegar aqui, o que essa mesa tem revelado do meu dia a dia. O que essa mesa tem revelado do que eu, no meu íntimo, no meu ser, naquilo que só Jesus conhece que eu sou. O que ela tem revelado de você? O que ela tem revelado de mim? A partir da mesa, como eu estou? A partir que eu saio desse momento da mesa, e lá no capítulo 18 de João, Jesus, depois de ter dado toda a instrução aos seus discípulos, ele faz também aquela oração que nós conhecemos muito bem no capítulo 17 de João, orando pelos seus discípulos e orando por nós, porque ele diz assim, não rogo somente por esses, mas por todo aquele que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós, que pela palavra nós cremos nesse Jesus, somos nós que pela palavra podemos ter essa garantia de salvação, podemos ter essa esperança de que tudo irá passar. Hoje nós passamos momentos apreensivos por causa da nossa política, por causa do nosso país, por causa do mundo, mas nós passamos sabendo que logo tudo isso vai se findar. E a nossa esperança renasce, e a certeza de que Jesus está conosco invade o nosso coração, dia após dia. E aí Jesus, ele se levanta da mesa e sai com os seus discípulos para ir orar, ir ao lugar onde começaria toda a sua paixão. Mas a partir da mesa, a partir daquele momento, como os discípulos saíram dali?
Ali no momento da mesa houve toda uma palavra de ânimo, houve toda uma palavra de segurança, houve toda uma palavra de companhia, houve toda uma palavra de esperança. Mas o que os discípulos, a partir dali, absorveram? O que a partir daquele momento assentado à mesa com Jesus, de toda a instrução, de 5 capítulos relatados por João, e provavelmente houve muito mais coisas ali, mas o que era para chegar até nós, só isso deu 5 capítulos. O que a partir dali os discípulos absorveram? Alguns saíram dali, foram orar com Jesus, e entendendo já, porque o próprio relato de João diz que eles começaram a entender a mensagem, e eles mesmos dizem assim, agora ele não fala mais por parábolas, agora ele está falando abertamente a nós, e nós podemos entender abertamente o que irá acontecer, o que ele quer dizer. Mas eles saem dali, vão orar com Jesus, Jesus está muito, esqueci a palavra, mas ele chega a suar sangue, de tão apreensivo que estava a sua alma, e os discípulos vão dormir. No momento de batalha, no momento de estar mais próximo do seu mestre, a partir de toda a instrução que eles tiveram, alguns vão dormir. E aí, quando acontece todas as coisas, acorda meio sem saber o que acontece, saca da espada, corta a orelha de um e tenta brigar com o outro, e Jesus, espera aí, não é isso. Então, muitas vezes, nós olhamos para a palavra de Deus, nós participamos do momento assentado à mesa, nós participamos desse momento de comunhão, mas a partir daqui, como nós saímos? Nós saímos para estar preparado para toda a instrução que Jesus deu aos seus discípulos. Nós saímos a partir daqui preparados para enfrentar esse mundo, levando a mensagem do Evangelho, essa mensagem que nós acabamos de cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu vou proclamar essa mensagem, a ponto de dar a minha vida por essa mensagem. Ou eu saio daqui e vou esperar outro momento de comunhão, outro momento de estar sentado com alegria com Jesus, e aí eu fico meio atordoado quando as coisas começam a acontecer. E eu, como Pedro, acabo tendo atitudes erradas. Porque a batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue. E como nós, como igreja, estamos saindo daqui e lutando contra carne e sangue. Como nós temos brigado com pessoas, como nós temos discutido com pessoas, como que nós temos enfrentado esse mundo lutando contra as pessoas, sendo que nós temos a instrução de Jesus e todo o ensinamento de que esta batalha é um pouco mais a fundo. É um pouco mais longe do que aquilo que se revela pelas pessoas a nós. Tem algo por trás, tem uma batalha espiritual, tem algo muito mais além a ser travado, que precisa ser travado com oração, com leitura da palavra, com devocional, com um cuidado diário das nossas famílias, dos nossos lares, a partir da palavra de Deus, para que nós não saiamos lutando contra pessoas nesse mundo. Tudo isso, o momento assentado à mesa, ele deve nos trazer essas instruções. Jesus, ele deu essas instruções aos seus discípulos. Eu não estarei fisicamente com vocês, mas a partir daqui vocês podem ter a garantia de que todas as coisas serão entregues na minha mão. Nós temos o relato de João, de Jesus dizendo isto, no capítulo 14, versículo 30, parte B. Pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. O inimigo não tem nenhum poder sobre Cristo. O inimigo não tem nenhum poder sobre a igreja de Cristo. O inimigo, ele tenta incentivar você
a estar cada vez mais longe de viver essa palavra. Ele influencia você a estar cada vez mais longe dessa palavra. Mas, se você souber quem é Jesus, se você souber quem é o Pai de Jesus, e se você souber quem é você, neste cenário, o inimigo não tem nenhum poder sobre a sua vida. Nós temos o relato da palavra de Deus dizendo que ele era o acusador, que estava constantemente diante do Pai, acusando. E nós temos a história de Jó, né, que nos mostra isto. Mas nós temos um texto maravilhoso da palavra de Deus, que está em Apocalipse, e eu não vou citar o endereço que eu acho que fugiu da cabeça agora, mas eu acho que é o 10, que diz que ele estava diante de Deus, acusando. A partir da ressurreição de Cristo, a partir da vitória de Jesus na cruz, ele não pode mais. Ele não pode mais acusar os seus. Ele não pode mais acusar aqueles que Jesus amou e amou até o fim. Ele não pode mais acusar aqueles que Deus salvou pela sua cruz. Ele não pode, ele não tem mais esse poder. Jesus, ele possui a vitória. Ele venceu todos os seus inimigos e, dentro da história, colocará todos debaixo dos seus pés. Então, o inimigo ele não tem poder nenhum, nem mais de acusar você diante de Deus, dos seus pecados, dos seus erros. E muitas vezes você diz assim, eu errei, mas é culpa do diabo. Não, é culpa sua. É culpa minha, que não me dedico em buscar santidade, que não me coloco diante da palavra de Deus em obediência, como nós lemos aqui no versículo 15 do capítulo 14. Eu não amo Jesus a ponto de obedecer os seus mandamentos, e aí eu muitas vezes erro. Eu muitas vezes me pego olhando para as minhas vontades, para as minhas paixões, e aí eu acabo invertendo o papel que era do diabo. Eu acabo acusando ele de fazer com que eu tropece. Mas muitas vezes, se eu sou igreja, se eu entreguei minha vida a Cristo, se a minha vida está firmada na cruz de Cristo, é os meus erros, é os meus pecados, é a minha falta de obediência, é a minha falta de postura cristã que tem me afastado do meu Deus. Porque nada, Romanos 8, Juninho acabou de ler aqui, no final do texto, mas todo o texto dá um relato enorme da lista de que nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você percebeu que na lista não está o seu nome? Você percebeu que na lista não está dizendo que você... A única coisa que pode esfriar o seu amor para com Deus, esfriar o sentimento seu para com Deus, a sua esperança, o seu ânimo, é você mesmo. É você não se debruçando em obediência à palavra de Deus, não fazendo como o salmista diz, tendo prazer na lei do Senhor e nela meditando de dia e de noite para que a sua vida esteja alegrando a vontade do Pai. Fazendo com que Jesus, as palavras de Jesus para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai ordenou. E para que o mundo saiba que que a igreja ama o Pai, ama a Deus, ama Jesus, nós também devemos fazer o que Ele ordenou. Então, muitas vezes nós saímos da mesa e nós não seguimos as instruções da qual recebemos na mesa do Senhor. Nós deixamos tudo aquilo que Jesus disse de palavras de ânimo, de segurança, de companhia, de esperança e de motivação, pode ir porque eu estou com vocês, e vai chegar um momento em que nada mais, nada de pecado, de injustiça, de erro estará na presença de vocês, tudo será perfeito. Vai chegar esse momento, mas nós esquecemos todas essas palavras e vamos para esse mundo sem nos preparar para a guerra,
sem nos preparar para a batalha. Nós precisamos sair da mesa para a vida. Porque a vida cristã é culto, é um momento de nos ajuntarmos, mas também é cultura, é vida, é momento de viver essa vida cristã lá fora. E eu não lembro o nome do escritor que disse, mas ele disse assim, que o culto, o momento aqui em que nós estamos, é o intervalo do jogo. Lá fora é o jogo verdadeiro. Lá fora é que nós estamos jogando. Lá fora é que nós estamos dedicando, estamos batalhando para vencer esse jogo. Mas aqui nós, como intervalo do jogo, nós nos reunimos e conversamos sobre o jogo, sobre o momento, sobre todos os lances, tudo o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. E estamos ouvindo a orientação do técnico e saímos daqui e vamos para continuar o jogo. Como nós temos saído a partir da mesa? Que esse momento de mesa revele a nós que nós, como chegamos à mesa, o que a mesa tem revelado sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o que nós somos, e como, a partir dessa revelação, eu tenho saído para viver essa vida. Porque em nenhum momento Jesus acusou os seus discípulos do que eles fariam, ou do como eles estavam à mesa. Mas em todo momento ele deu instruções para que eles revertessem a situação da qual eles chegaram à mesa. Para que aqueles que estavam animados, confiantes de tudo que tinham recebido de Jesus durante esses 3 anos de caminhada, permanecessem cada vez mais firmes. E aqueles que estavam achando algo, como Pedro, da qual não era muito real, da qual aquele sentimento de proteger Jesus, de estar com ele até o fim, ainda precisava ser aperfeiçoado, e foi aperfeiçoado a partir do Espírito Santo habitando nele. Hoje o Espírito Santo habita na igreja, hoje o Espírito Santo conduz a igreja, hoje não tem mais desculpa para que nós possamos viver uma vida capengando. Nós temos que assumir a postura de que Jesus está conosco, de que toda autoridade há no nome de Jesus, de que todo o poder lhe é dado, e que é Ele quem venceu essa batalha, Ele que venceu esse jogo, e é Ele quem está com a sua igreja. E a partir da mesa, nós saímos para viver esse culto, essa cultura cristã, essa vida cristã, que revela ao mundo que nós amamos o Pai. Amém? Quero convidar os